Você vai descobrir por que essas duas mulheres foram tão subversivas. Aqui no V de Veneta. Você conhece a Aurora Cursino e Patrícia Galvão? Duas mulheres subversivas, duas artistas que desafiam o Brasil. Convidamos hoje no V de Veneta Fernanda Dumbra, Silvana Gerra e Rogério de Campos para discutir a vida e obra dessas duas mulheres que fizeram o Brasil tremer. Vem, para você ter mais referência. Então, para começo de conversa, quem foi a Aurora? Olha, a Aurora é uma ancestral das mulheres, assim, revoltada. Ela era uma prostituta que trabalhou entre Rio e São Paulo e começou, acho que, numa prostituição de alto bordo, foi descendo e tal. Aí não tinha mais trabalho, parece que ela virou empregada doméstica, não gostou, acabou parando no asilo de mendicância e depois em 2 hospícios. E no último que ela ficou, que é o Juqueri, ela pintou. A gente conhece uns 200 quadros, mas ela deve ter pintado mais. E aí ela pinta essa história dela. Eu acho que ela desenha o patriarcado, basicamente, né? O que a mulher sofre na mão dos homens. Em que época que foi isso, Silvana? Então, nasceu em 1896, ela deve ter trabalhado ou batalhado, né? Como elas falam, no final da década de 10 até meados da década de 30. De 1930, né? Aí, mas a gente não sabe exatamente as coisas assim. O que é interessante é que, em vez de a gente saber dela pelos registros policiais e médicos, a gente sabe dela pelos registros dela, o que é raro. Porque ela escreve também nos quadros, né? Então, esse tipo, eu não conheço nenhum relato de prostituta antes do livro da Gabriela Leite, que é da década de 80, final da década de 80. Então, é um documento raro, assim, a obra dela. É o primeiro livro de arte que eu faço na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, é isto que a Silvana está falando, que é muito interessante, porque é imagem e texto. Então, nesse sentido, é quase como se fosse uma história em quadrinho. Tem uma narrativa que é tão importante quanto o desenho, né? Assim, ela vai falando e é uma desesperado, né? Frequentemente, né? Eu acho que é um livro Veneta, basicamente. É um livro muito Veneta, cheio de livro assim. É que eu não vou lembrar o nome das autoras, das quadrinistas, mas eu acho que tem várias quadrinistas que se irmanam com ela. Sim. Aqui eu li aquela do C, pode ser? E sim, eu li do C. De alguma maneira, né, são mulheres contando a vida sexual delas, coisas que não se fazia antes. A Chantal Montelier, que a gente está lançando Bruxas, Minhas Irmãs, fala bastante desse negócio, inclusive de mulheres sendo internadas à força tal, que era isso daí, considerava bruxa, mas era uma coisa contra as mulheres. É uma guerra sem trégua contra as mulheres que já tem milênios. Porque o diagnóstico não é clínico, né? O diagnóstico é moral. E as mulheres naquela época, elas tinham muito poucas opções profissionais, inclusive. Né? Uma mulher recém-casada, se finda o seu casamento, se ela resolve sair desse casamento, e ela é posta na rua, e ela não tem como se manter profissionalmente, financeiramente. É uma crueldade, assim, muito absurda o que se conta na Aurora, assim, né? Mas continua, né? Hoje em dia, né? Ainda, eu acho que, assim, a gente está falando, assim, mulheres relativamente livres como nós, somos uma minoria, né? E o surpreendente da Aurora é que ela, no final, ela tá lá no ponto mais baixo, talvez, da sociedade, e ela ganha voz, ela arruma um jeito de falar. Então ela consegue fazer um registro que outras mulheres não poderiam fazer. Sim. Quem que poderia falar tudo o que ela fala ali, assim, naquela época? Só uma mulher louca. É surpreendente. Engraçado que, sabe quem me levou pra Aurora? Foi a Patrícia Galvão, né? A Pagu. Porque eu estava estudando sexualidade feminina, tá? Prostituição, que é meu assunto por causa do livro da tatuagem, né? Que quem se tatuava, mulher que se tatuava antigamente, a maioria eram prostitutas. Aí eu comecei a ler
sobre prostituição, me interessei, falei, vou fazer um projeto sobre sexualidade feminina. Caí naquele livro da Patrícia Galvão, que é uma carta que ela escreve em 1940, para o futuro, que ela começa a escrever na prisão, saindo da prisão em 40, né? Ela tinha sido presa porque ela era comunista. E aí ela conta para o futuro companheiro sobre a vida dela até então, e ela fala muito sobre sexualidade, ela faz um diário, quer dizer, uma memórias contando como foi ser uma mulher que não esperou para se casar, para transar. E é fascinante esse livro, que chamou inicialmente Paixão Pagu, uma autobiografia precoce, que é uma carta para o companheiro, não é um livro. Em 50, ela escreve uma crítica de arte sobre os artistas do Juqueri, fala da Aurora. E aí eu fui ver, quem é essa Aurora? Daí eu vi que ela era prostituta. Aí eu fui lá no Juqueri, estava lá guardado os quadros dela, caí para trás quando eu vi. Então, tá nessa coisa assim, mulheres falando sobre sexo é muito raro até, talvez, as revoluções comportamentais de 1960, assim, isso vai, né, explodir, mas sempre é um grupo pequeno. Quando a gente fala, né, de pessoas como nós, assim, isso não expande muito socialmente. E a religião não deixa, não sei o que acontece, assim, a mulher, você dá uma saidinha, você dá uma assanhadinha, pá, alguém te prende, te segura, te mata, te bate. Uma coisa que me chamou muita atenção no livro é que ela não tem nenhum pudor em mostrar o sofrimento que foi a vida sexual dela. O sofrimento, a invasão, sabe, a série de estupros a qual ela foi condenada ali, sabe, estupros coletivos, fica muito claro nos quadros, nas pinturas, nas gravuras dela, nas ilustrações, que ela sofreu horrores, sexualmente falando. Assim, que a mulher é meio, assim, que uma mulher podia ser tratada, assim, como, sei lá, vou usar a palavra lixo, sei lá, meio forte, mas é duro, é louco de ver. Tem esse imaginar, assim, isso acontece, né? Eu acabei me aproximando do movimento de prostitutas, assim, as prostitutas que eu fui conversando ao longo da pesquisa, que foi ficando amigas também e tal, a gente pode dizer assim, que também tem que pensar no tempo isso, né? Mas eu acho que a prostituta, em geral, ela representa todas nós. Por quê? Porque ela tem uma certa liberdade, ela sai, né, do padrão feminino, só que quando um homem paga para ela, ele acha que pode fazer o que ele quiser com ela. E aí eu acho que demonstra muito o que um homem faz com uma mulher, pagando ou não, submetendo ela de alguma maneira, casando com ela. A forma mais popular é casar com uma mulher para se submeter a ela. Então, eu acho que dá para fazer um comparativo, né? E a gente sabe, assim, por exemplo, essa coisa da violência. Se você for ver a estatística de violência física, não é, assim, proporcionalmente falando, é com esposa, não é com prostituta. Sim. Então, nesse sentido que eu acho, ela é uma mulher, né? Ela é uma prostituta também, faz sentido dentro do trabalho, porque é um trabalho também que não pode ter... É proibido casa de prostituição no Brasil, sempre foi. Ser prostituta você pode, mas você tem que ser na rua. Então você fica num certo limbo, assim, né, do trabalho. É um trabalho, mas você não tem direitos, você não tem proteção policial, você não tem, aliás, o contrário, a polícia é contra você. Só uma prostituta no manicômio pintaria o que a Aurora pintou, escreveria o que ela escreveu, e por isso que chamam tanto a gente de puta ou de louca quando querem xingar a gente, porque são as mulheres que fazem o que não devem fazer. São coisas que uma mulher só fala tão marginalizada, a gente não conseguia falar, e talvez a gente não consiga falar, acho que aqui nesse lugar que a gente está agora, a gente não pode falar também certas palavras, né? A gente tem que controlar a nossa fala o tempo todo, porque não pode falar. Eu fico até com medo, porque eu acho que sempre que existe esse não assunto, ele corrobora para esse tipo de violência que as mulheres sofrem. É isso. Se a gente não fala as palavras, se a gente não pode nem sequer falar o que ela pintou, o que ela fez, o que ela ilustrou e desenhou, nossa, a gente está bem ferrada, tá? Tá. Por isso que a gente vem pra Veneta, assim, pra tentar zoar um pouco, mas não vai até um certo ponto. Mas a gente vai tentando, é por isso, a gente vai pegando as brechas, vai infiltrando, né? Vai sendo subversivo, né? Porque é legal que você falou, porque o não assunto,
ele fala muito alto, né? E ele fala errado. A gente ele não sai fala. pela culatra, né? Sai pela culatra. O corpo, você tem um corpo feminino, que às vezes nas artes plásticas eu acho que ele é meio endeusado, assim, né? A mulher é colocada meio num lugar de honra. Só que na vida real, ali fora da tela, a mulher é tratada como lixo. Aí fica ruim. Aí fica difícil, entendeu? Então quando você vê as obras da Aurora, é muito lindo, porque assim, é a mulher... É assim, ó, é o seguinte, gente, fazem violência com a gente, vocês querem ver? Eu vou mostrar. E ela mostra. E ela mostra a violência que foi feita com ela. Ela fala, ó... Então, assim, às vezes tem uma profusão de homens ali num quadro dela, sabe? Assim, você fala assim, não, são muitos homens agredindo. Tem um que me chamou a atenção especial, assim, que ela tá aqui, tem uns 4, 5 caras atrás dela, assim, e ela tá olhando, assim, sabe? Tipo, sexo é bom, gente. Sexo é bom, pelo amor de Deus, a gente não pode continuar sem falar de sexo, porque aí... O sexo ruim, ele grita silenciosamente, entendeu? Todos esses silêncios... Eles estão acontecendo agora, como violência em algum lugar. E não era para ser ruim, é para ser Ó, bom. a Patrícia Galvão fala, nesse livro que ela fala da vida íntima dela, ela fala, o sexo para ela também não foi bom. Ela quis ser livre. Ela quis que isso acontecesse. Ela achou que isso era possível. E ela tá falando, ela só se ferrou na mão dos homens. Então vamos falar da Patrícia Galvão? Então vamos falar da Patrícia Galvão, que o pessoal conhece mais como Pagu. Eu chamo ela de Patrícia Galvão, mas vou chamar ela de Pagu aqui para ficar mais simples. Ela nasceu em 1910, 14 anos depois da Aurora. As duas nasceram no interior de São Paulo, né? As duas acabaram vindo para a capital e moraram um pouco entre Rio e São Paulo, né? Ela nasceu numa família, vamos dizer assim, remediada, né? Tradicional até o sobrenome, mas o pai dela era um funcionário comum da prefeitura, eu acho, de São Paulo. E ela estudou na escola normal do Brás e aqui também do Caetano de Campos, na Praça da República. Só que ela tentou ser Miss, ela tentou ir trabalhar de atriz em Hollywood, porque eu acho que ela queria sair. E ela acabou conhecendo o pessoal da antropofagia, do movimento, o Oswald, a Tarsila e tal. Foi condenada, torturada, acabou vindo para a casa de detenção de São Paulo. Ela escreveu um manuscrito na cadeia, que a gente está editando para a editora Fósforo, que vai sair o mês que vem. Então, na Patrícia Galvão, na Pagu, nos livros dela, no Parque Industrial, na famosa revista, no Autobiografia Precoce, ela não separa luta política de luta pelos direitos da mulher. Mas ela é pouco compreendida nisso, né? Porque ela tem uma atuação política super, super séria, né? Ela escreve textos na Vanguarda Socialista, em 45, super sérios, né? E ela faz uma carta também de uma militante em 39 presa, consegue passar isso, eles publicam num jornalzinho. Então, mas eu acho isso que é legal dela. Ela trabalha com política e libertação da mulher junto. E olha, é muito... Quando ela sai da cadeia, a primeira coluna dela de jornal é com o nome masculino, que é Ariel. Ele é até bissexual, né, esse nome, mas ela usa quando ela fala de si, é como um homem, como se fosse um homem. Então, ela não pode ser reconhecida, porque ela é a Patrícia Galvão, porque ela ainda tem o DOPS, ainda que vai durar até 80 e poucos, né? E ainda continua perseguindo ela. E também não pode ser uma mulher escrevendo. Isso era muito comum, né? Uma mulher... As tiras dela, os quadrinhos dela, ela assinava como Pagu? Não lembro. É cabeluda. E são mas ótimos quadrinhos. São ótimos quadrinhos. Ela é uma das melhores quadrinistas também. Além de escritora, tudo, ela é uma das melhores quadrinistas. E o livro dela que você falou, o Parque Industrial, acho que é uma autopublicação, não é? É o Oswald que banca. Então, tem isso também, ela é uma das primeiras pessoas a se autopublicar. Você falou do Flávio de Carvalho, no Estudaí, dessa exposição, e eu acho interessante porque o Flávio de Carvalho era um dos colaboradores do jornal da Frente Antifascista, do Homem Livre, né, do jornal trotskista, lá dos Trotskos fazendo aquilo lá, onde estava o Mário Pedrosa, também era um dos caras que fazem isso daqui. O Mário Pedrosa também é um cara que vai falar de arte de
né, loucos, de crianças. Ele fala, chega no final da vida, ele falava que a única arte que interessava a ele era... né, Flávio assim, de Carvalho, né? Não, o Mário Pedrosa. Mas o Flávio de Carvalho falou, a arte que importa é a arte anormal. E é uma coisa que eu acho muito interessante, porque você vê as ligações da esquerda naquele período, dessa esquerda mais radical, com as vanguardas, que era uma relação muito íntima, era a mesma coisa. O jornal do antifascista falava de música, tinha a Elsie Houston, sabe, assim, de música, assim, eram as coisas de vanguarda. Por isso é muito interessante isso daqui, dessa ligação dessas pessoas, que parece que desapareceu nos nossos tempos. Parece que a esquerda não tem mais nada a ver com isso, sabe, não liga mais para a cultura, me parece, sabe. Eu tenho um pouco de medo do que eu vou falar agora, hein? Aquelas loucas que não, mas cara, eu não sei, mas sabe o que eu acho que é uma arte mais livre? É uma arte não brifada, né? Por que a gente fala da arte manicômio, a arte dos loucos, das crianças? Porque eles fazem absolutamente o que eles querem. Eles fazem absolutamente o que está saindo de dentro da cabeça deles. Eles não têm compromisso, eles não têm prazo, eles não têm entrega, eles não têm uma conta a prestar. Então, eu vou contar uma coisa para vocês, mas é segredo. O dinheiro é medroso. O dinheiro tem medo. Ele tem medo de não dar certo, ele tem medo de não ter retorno, ele tem medo de não ter recall, ele tem medo de não ter não sei o que, ele tem medo de não ter não sei o que lá. Então a arte, quando ela é muito ligada ao dinheiro, ela começa a herdar esses medos dele. Repete clichê porque tem medo de arriscar, né? E aí vai ficando todo mundo meio com medo. A gente tá tomando, eu acho que hoje, o que eu vejo hoje em dia, e me incluo, porque sou artista, não existe isso, né, de falar mal do trânsito. Você tá no trânsito, entendeu? Então assim, outro dia me perguntaram assim, como você vê a arte? Eu falo, eu quase não vejo, porque eu tô lá dentro, entendeu? Eu tô lá, eu tô enfiada nela. Eu fico morrendo de medo desse medo, sabe? Eu fico me policiando para não ter medo. Porque, às vezes, eu penso que é isso. A arte está... É preciso tomar cuidado com muita isso. polícia para cima dela, né? E não é que eu queria puxar brasa para o Trotsky, não, mas é interessante que ele, lá, né, e tal, mas ele fala que em matéria de arte somos anarquistas, sabe? Ele faz um manifesto que apagou... Dizem que foi ela que traduziu no Vanguarda Socialista, né? O manifesto do Breton com Trotsky, falando que a arte tem que ser livre, ela não tem que ser politizada, ela tem que ser livre. E eu acho que eles já tinham essa admiração pelas artes de loucos, crianças, porque não tinha essa coisa com o mercado, não tinha esse comprometimento. Então, nem com a política, nem com o mercado. Arte é para ser criação, imaginação livre. Pura, errar. Tá errada, inclusive. Né? Ser errante, né? Ser errante. A arte ela tem que, inclusive, errar. Sabe? A gente está morrendo de medo de errar. Não, e se cobra coerência de personagens. Correção de personagens. Personagens são personagens, né? A ficção não pode deixar de ser ficção. Sim, é um espaço terapêutico para todo mundo. E agora a gente confere um trecho da entrevista do Hélio Menezes, que é um dos curadores da Bienal, falando sobre as obras da Aurora. A Aurora me chamou a atenção de imediato. Ela tem uma produção tão consistente, tão forte, tão significativa e, além de tudo, ela tem muitos dos seus trabalhos, são trabalhos de dupla face, né, em que ela se utiliza das duas faces da superfície que ela tem disponível. Às vezes é uma cartolina, às vezes é um resto de fábrica de goma de mascar, que ela usa o verso da embalagem para poder desenhar, pintar, escrever, compor as suas obras. Então esse número quase que duplica quando a gente contabiliza cada lado. E em realidade ela forma um conjunto que é fragmentário, no sentido de que não é uma obra fechada, não é uma série. Você tampouco vai encontrar toda a sua biografia no conjunto da obra. Ela dá indícios. Então chegar nesse conjunto que nós estamos expondo aqui na Bienal, nas coreografias do impossível, a partir de um conjunto tão grande de produção da artista, foi mesmo um trabalho microscópico, um trabalho em lupa, que exigiu da gente uma leitura dos textos fragmentários de Aurora
e para conseguirmos pegar a partir de uma composição que fosse orgânica, que uma obra ligasse a outra e pudesse contar uma história de Aurora, né? Então, passamos aqui por uma série de obras dela em que ela vai tanto falar dos deslocamentos em navio, tanto da vida sob a prostituição, ela vai narrar também o ingresso dela no Juqueri, os tratamentos que ela recebeu lá, indícios da formação de sua família, da gravidez, dos abortos, dos estupros. Então, é um conjunto que consegue dar uma boa pista inicial, me parece, para os visitantes e as visitantes de quem foi essa artista e essa personagem. Pode ser coincidência, o que for, mas o fato que depois que a Silvana fez este livro, parece que tem uma onda de Aurora, uma redescoberta dela. Ela está na exposição, tem uma sala dela na Bienal, né? Assim, teve uma exposição do Sesc, já ela teve os quadros dela naquela exposição que era mais o Bispo do Rosário no Itaú, né? Assim, é um monte de coisa acontecendo e eu acho assim, muita coincidência que seja depois do lançamento deste livro, que a Silvana, que é enfim, lançando a moda. Eu acho que também tem a coisa do museu ter sido reinaugurado, o Museu Osório César, que é lá no Juqueri. Mas acho que o livro, ele tem essa coisa mesmo, subversiva, né? E a Veneta tem, né? Que ela vai... Ninguém ia aceitar publicar esse livro se não fosse você, Rogério. Que é Eu falo, isso? você tem certeza? Porque ela não é conhecida, prostituta, louca, assim. E eu tenho trabalhado com prostituição há, sei lá, uns 8 anos, e é um assunto que não pega. As pessoas têm um nojinho de prostituição, assim, é muito chato isso. Eu amo as prostitutas, eu acho elas super de vanguarda e tal. Mas também a loucura tá um pouco mais na moda que a prostituição. Então eu acho que também ela entrou nesse... As pessoas estão olhando de novo para os artistas que produziram em hospícios. E o Museu Osório César reinaugurou há 2 anos. Então, e também está fazendo uma divulgação legal. Então acho que foi uma conjunção feliz. E agora, mais ainda, ela foi parar na Bienal com 40 quadros. É a primeira vez que alguém expõe a Aurora, assim, 40 quadros, e numa exposição dela, não numa exposição do manicômio. E aí eu acho que as pessoas estão muito impressionadas, né? E agora acho que na Bienal, eu acho que a editora faz isso, que é um pouco fazer essa coisa da contracultura, da subversão. Mais fácil porque depois... tem você para me ajudar, Silvana. Foi, aliás, bom falar aqui que a Silvana, por causa da Silvana, que nós publicamos o livro Puta Feminista, Da Monique Prada, que eu recomendo, claro que eu recomendo, é da Veneta, mas... mas é o muito... Rogério veio falar assim, que eu estava escrevendo sobre prostituição, e o Rogério se interessa por esses assuntos. Você não quer fazer um livro sobre prostituição? Eu falei, não, chama uma trabalhadora sexual. Tem um monte agora escrevendo, tem a Monique que tinha um blog, e virou um livro super importante, assim, para as prostitutas, para o feminismo, né? Para as feministas legais, né? Porque as chatas não gostam das prostitutas. E aí, quando você vê o mainstream trazendo né, os assuntos que a Veneta publica, eu falei. Mas é isso, a contracultura estava certa. Entendeu? É como dizia o seu Oswaldo, namorado da Pagu, vai comer o biscoito fino que nós produzimos agora. Isso. Não é? Você está também com uma peça de teatro preparando a respeito de uma mulher que sofre de uma Uma mulher condenada à heterossexualidade. Isso é um problema. Fala um pouquinho disso. É uma peça que se chama Serial Lover, e é a história de uma serial lover que é condenada à pena capital. E aí, enquanto ela está fazendo a sua última refeição, ela tenta explicar como ela foi capaz de amar 36 homens héteros cis. E a peça é um plano de sequência, ela acontece nos últimos 25 minutos de vida dela, enquanto ela come realmente o último prato, e dali ela vai para a injeção letal. Ela vai sair dali para a injeção letal porque ela foi condenada por ter amado 36 homens héteros cis. É assim que a gente se sente, né? Como é que eu vou explicar? Isso eu não sei, ainda estou escrevendo. Mas é uma peça de amor, é uma peça de uma mulher falando com amor
pelos homens, né? E matar até é fácil, né, É com as dificuldades todas que esse amor tem, porque não é fácil amar homem hétero, não. Agora, uma coisa que me impressionou muito também nas obras da Aurora é a relação dela com os homens, a quantidade de homens que passaram pela vida dela. Obviamente, ela foi prostituta, mas a maneira como ela retrata, eu vou mostrar dois que me chamaram mais atenção. Esse aqui, a gente vê assim, é muito louco esse desenho dela, onde a gente vê, né, todos pintados assim, meio iguais, como se fosse uma multidão, assim, como se todos... Homem é Patriarcado. É um patriarcado, é uma categoria, homem, né? E alguns que se destacam. Nessa outra gravura, nesse outro quadro, você vê ela sozinha e 4 homens atrás, e as expressões sempre são meio ameaçadoras, e a dela sempre meio desconfiada, um pouco com medo. Enfim, tudo isso para dizer que é urgente que a gente melhore o sexo, é urgente que a gente melhore, que a gente tenha mais prazer, mulheres, homens, todos nós. Eu estou falando de heterossexuais em especial por causa da peça, nesse momento, e por causa da relação da Aurora com os homens. E a gente precisa urgentemente fazer do sexo algo melhor. É isso. Eu vou fazer uma declaração de amor às prostitutas, porque eu amo elas mesmo. E eu comecei a falar delas nesse livro, que a gente lançou também pela Veneta, fazer uma autopropaganda, e que vai ser reimpresso. E quem me levou para o mundo das prostitutas foi essa mulher aqui, a Beatriz Barbosa, que nasceu no mesmo ano, mais ou menos, que a Aurora. É uma alagoana que migrou para o Rio e que diz que homem nenhum nunca bateu nela, que era uma mulher braba, assim. Foi presa 30 vezes, foi para manicômio, foi para asilo de mendicância, mas nunca baixava a cabeça. E eu comecei a me interessar, falei, nossa, que mulher é essa, né? Que mulheres são essas, as prostitutas? Aí eu comecei a me aproximar desse mundo e eu acho, assim, como feminista, elas são mulheres, assim, muito importantes pra gente. A gente tem que ouvir essas mulheres subversivas. Aurora, Beatriz, e o movimento de prostitutas atual, que tá cheio de mulheres incríveis. Eu lancei o livro com a Mara Moira, vou lançar o livro dela, ela vai relançar o livro dela, e Se Eu Fosse Puta, ela me chamou para lançar com ela, para falar da Aurora. Então, é isso, a gente trazer esse assunto do sexo, da prostituição, do prazer, à tona e falar onde a gente pode, né? Onde, quando a gente consegue falar com menos censura, melhor, mas que a gente fale disso, que as pessoas na Bienal se deparem com isso, assim, né? Porque é um negócio, você tá ali andando, você tá no parque, entra, de repente você vê essa exposição, assim. Então, viva as prostitutas! Então é isso, agora a gente tem que ir lá para fora, mudar o mundo, acabar com tudo, acabar com o patriarcado e o capitalismo. Então tá fácil, então vamos embora. Gente, isso aqui é tudo nosso. Então, assim, se você tá ouvindo, tá gostando, dá um like, divulga, espalha, para que isso possa ser de muito mais gente, para que todo mundo seja dono disso aqui. É isso aí. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal, né? Eu sempre esqueço dessa parte do canal. Se inscreve no canal. Opa, tem comentário novo aqui sobre o Aurora. Deixa eu ver. O material é colorido. Muito bom.